Hoje estamos aqui com a presença ilustre do Wesley de Moraes, ele que é doutor e também terapeuta. Ele vai falar um pouco sobre as causas e a temática sobre o autismo. Então, Wesley, para começar, quem é você? Eu sou filho do William e da Andréia, lá do Vale do Jequitinhonha. Fui criado pela minha avó, Dona Ônias. Ela detesta que chama ela por esse nome. Não chamem ela por esse nome. Dona Ônias, bordadeira, e meu avô que já está no céu, seu Antônio. Eu sou especialista em transtornos e distúrbios, mestre em neuroreabilitação e neurociência, doutor em neurociência e genética e PhD em psiquiatria e saúde mental. Então, como primeira pergunta, o autismo está aumentando ou estamos diagnosticando mais? Um pouco das duas coisas. O autismo ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, então envolve ali o desenvolvimento neurológico durante o desenvolvimento da placa neural, do tubo neural, as primeiras semanas de gestação da mulher. Ali, a gente já pode dizer que tem alterações genéticas que iniciam o autismo. O conjunto dessas alterações genéticas estão ramificando, então está aumentando e provavelmente não vai parar pelos próximos 20, 30 anos. Nós temos estudos que já sinalizam isso. Em contrapartida, nós temos hoje mais profissionais, muito mais capacitados para diagnosticar, e o diagnóstico também aumentou. Só que nós temos um problema. Nós temos um problema que é muito sensível e poucos profissionais falam disso, e eu ouso falar, que são diagnósticos errados. Nós temos problemas de estilo de vida que simulam sintomas e alguns sintomas do TEA, e estes problemas do estilo de vida que simulam alguns sintomas do autismo têm sido suficiente para profissionais que não são bons, para profissionais que precisam de mais estudo, darem o diagnóstico. E aí não é o transtorno espectro autista, são sintomas, alguns sintomas simulados, emulados por outras coisas, por outras questões, e a gente cai no engano achando que é o transtorno. É preciso nós separarmos essas três coisas. O autismo tem tratamento de verdade? Tem. Para não tratar, você não tem que estar vivo. Se está vivo, tem tratamento. Eu costumo dizer que hoje em dia muita gente vende medo. Seu filho nunca vai falar. Seu filho tem um transtorno e vende aquele desespero para as famílias. Seu filho vai ter uma seletividade alimentar que nunca vai ser curada. Eu não faço nada disso. Eu gosto de vender esperança. Eu gosto de dizer para as pessoas que é um transtorno difícil, e dos transtornos do neurodesenvolvimento eu posso dizer que há alterações genéticas do autismo que tornam ele muito difícil, resistente, cansativo, mas dizer para uma família que não tem esperança, isso eu jamais vou dizer, porque tem, e tem muita esperança, tem tratamento. Inclusive, qual é o maior erro que os pais podem cometer após esse diagnóstico? A mãe e o pai, que eu percebo no consultório, nas minhas aulas, eu sou professor universitário, então eu percebo bastante esquecer de que o menino autista é criança. No instante que recebe o diagnóstico, parece que é um outro ser. Esquece que tem que brincar. Esquece que terá todas as questões envolvidas com os marcos do desenvolvimento e com a infância. E fica ali pensando no diagnóstico, O maior erro é reduzir os filhos, que às vezes são presentes, que pais, mães oram desejando esses filhos, são grandes presentes, então o maior erro é esquecer que criança autista é criança. E baseado nisso aí que você falou, o que você acha, talvez, uns pais que têm um filho com esse diagnóstico autista, baseado na palavra de Deus, na Bíblia, que talvez eles podem pensar assim, mas Deus é perfeito, por que meu filho nasceu assim? Veja bem, Deus não nos promete um vale de delícias. Ele diz claramente que haverá dificuldades aqui. Na oração da Salve Rainha, a Virgem Maria, nós rezamos: eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos neste vale de lágrimas, a lacrimosum vale. E o autismo, assim como vários transtornos, assim como doenças, patologias, questões anatômicas, eles servem, de alguma maneira,
para nos lembrar quem nós somos e a nossa condição de característica humana, as nossas imperfeições, mas também para nos aproximar de Deus. Não existe nenhum mal que Deus não seja capaz de tirar uma coisa boa. Novamente a questão da esperança. A esperança é uma virtude. Santo Tomás, que foi o homem que melhor escreveu sobre psicologia, Santo Tomás de Aquino, escreve o que hoje nós chamamos de psicologia tomista. Santo Tomás escreve nas categorias das virtudes sobre várias, mas uma delas é a virtude da esperança. Tenhamos esperança de que as coisas irão melhorar nesta vida ou na próxima com a proximidade da graça de Deus. E é assim que eu levo os transtornos, é assim que eu encaro os transtornos. Eu encaro os transtornos como percalços, mas sem tirar a nossa humanidade, sem tirar aquilo que é de fato o sacrifício de Cristo na cruz. E você acha que esse tratamento acontece na clínica ou em casa? Nos dois, mas mais em casa. O tratamento do autismo, a base dele hoje é em casa. Eu fui um dos pioneiros no Brasil a desenvolver programas para os pais seguirem com os filhos em casa. As mães de crianças autistas, até hoje eu faço isso. Quando chego, eu tenho uma mãe que eu vi na semana passada que ela é do Acre. Como que eu lidei com ela? Ela me pediu ajuda, me pediu um conjunto de coisas e eu a prescrevi elementos, comportamentos, mudanças comportamentais e um PEI, um plano de ensino para ela fazer com o filho em casa. Se é uma criança que me vê no consultório 1 hora por semana, 1 vez por semana, ou que seja em terapia ABA, que costuma ser mais intensa, é uma coisa. Mas se essa criança, com a mãe, é estimulada pela mãe, a mãe faz o tratamento, a família engaja junto com o tratamento, a gente consegue resultados, a gente consegue minimizar sintomas, a gente consegue ajudar mais ainda a vida dela. Então, a base para o tratamento, todo o tratamento pediátrico, você não trata a criança. Você trata a família inteira. É a família inteira junto. E existe autismo leve? Leve é uma terminologia que a gente não usa mais na classificação de transtornos. A gente entendia como autismo leve o que hoje nós chamamos autismo nível 1 de suporte. Já até brinca, né? É como se fosse um videogame? Não é bem por aí. Mas tem os níveis. Nível 1 de suporte, nível 2 de suporte, nível 3 de suporte e autonomia. Eu quero que os nossos filhos autistas, adolescentes autistas, crianças autistas cheguem no nível de autonomia. Nível 1 de suporte significa que há um nível de autonomia. Ele tem autonomia para um conjunto de atividades do dia a dia, não precisa de tanto suporte. Era o antigo autismo leve. O nível 2 de suporte era o antigo autismo moderado. E o nível 3 de suporte significa que a criança precisa de muito suporte, ou o adulto precisa de muito suporte. É o antigo autismo severo. Hoje a gente utiliza as terminações mais recentes da CID, da Classificação Internacional de Doenças, e do Manual Diagnóstico de Transtornos Mentais 5TR, né, o revisto, que é autismo nível 1 de suporte, nível 2 de suporte e nível 3 de suporte. E tem algum relato que as telas podem piorar os sintomas? Tem um grande mito de que tela causava autismo. Isso é uma mentira. Porém, o excesso de telas faz mal. O excesso de telas faz mal para quem não tem autismo e para quem tem. Esse é um problema que eu vejo de adultos no consultório. Adultos mexendo demais em tela. Adultos com problemas de tela. E pensando em uma criança autista, se a criança autista tem acesso facilitado à tela, e esse acesso em exagero e o uso inadequado, piora os sintomas. A tela por si só, ela apresenta um conjunto de estímulos que nos distancia do mundo real. Eu estou aqui, eu estou no mundo real, eu estou vendo as coisas assim como elas são. A tela ela tem ali estímulos que nos prendem, que geram muita dopamina, que a luz branca que me mantém acordado, ativo. Se você for ver aplicativos de redes sociais a joguinhos, todos eles ocupam o espaço de tela inteiro. Você fica scrollando a tela, se relacionando com aquilo ali, de forma que você fique preso, que tu não saia. E isso piora sintoma. Isso piora sintoma de uma criança autista. Isso piora sintoma e mimetiza sintomas em crianças que não são autistas. E isso também atrapalha a vida de adultos que não são autistas. E você poderia relatar o que mais te emociona em um tratamento de uma criança autista? Trazer a família de volta para a realidade.
sem neurose, sem desespero, perceber que tem esperança, perceber que tem jeito. Quando a mãe percebe isso e faz tudo corretamente, ela vê o filho falando... Uma criança que antes tinha um atraso de fala severo, dizendo as primeiras palavras. Eu tenho um menino que só comia batata, cara. Tinha deficiência nutricional severa. Só comia batata. Passava com o nutricionista, a criança estava praticamente desnutrida. No dia que a gente fez um mapeamento de seletividade alimentar, um retorno com essa família, que ele estava comendo mais de 20 novos alimentos em 3 meses de tratamento. Isso graças não só a mim e a meu esforço, mas o engajamento da família. No dia que a gente percebeu isso, no dia que isso aconteceu, a sensação de gratidão que eu tive naquilo ali, de mim mesmo pelo trabalho feito, agradecer a Deus por me ajudar a ter forças para conduzir aquele trabalho e a família por fazer aquele trabalho. Mas eu acho que a sensação é essa. É isso que é o mais gratificante no trabalho. Isso pensando só em crianças, mas às vezes um adulto que está com um casamento à beira do fim. E olha que coisa magnífica e incrível que é o matrimônio. Eu tenho um paciente, por exemplo, com TDAH, que a desatenção dele era tanta, e a esposa estava lutando há tantos anos com aquilo ali, que ela estava à beira de se separar. Ela pediu, me socorre, pelo amor de Deus, que eu não sei mais o que eu vou fazer. Ajudar esse casamento a continuar, eu sinto como se eu fosse apenas voz, Isaías, né? Eu fosse apenas voz e Cristo por trás fosse a palavra. Porque eu consegui sustentar e ajudar um casal a continuar ali tratando o TDAH e sustentando aquilo que precisava sustentar. E uma dúvida até pertinente para a família e para os pais. Se o autismo é uma sentença para toda a vida? Veja, é genético. É muito sensível dizer isso, mas as alterações genéticas que condicionam o autismo, elas são eternas. A gente não faz alteração genética em cada um dos genes. O autismo será para sempre. Os sintomas que causam prejuízo, estes não, estes têm jeito. Estes têm solução, estes têm tratamento adequado. E por que talvez algumas crianças evoluem muitos e outras evoluem menos? Tem muitas explicações para isso. Pense junto comigo assim. Pode ser por estímulo. Então, uma criança que recebeu o tratamento mais cedo, a chance dela se desenvolver melhor é maior, a probabilidade é uma arte. A probabilidade é maior. A criança que a família engaja no tratamento, a probabilidade é maior. A criança que recebe tratamento adequado, a probabilidade é maior. Escola, que a escola engaja junto, aumenta também as chances de se desenvolver mais. Tudo isso são fatores. Quanto mais cedo a gente intervém nesses fatores gerais, melhor é. Eu já ouvi, não sei se é mito ou verdade, que a criança que ela tem o autismo, ela parece que ela escolhe uma pessoa para amar. Isso é verdade, porque às vezes ela pode não obedecer aos próprios pais, e talvez essa pessoa, quando ela chega, é como se ela se sentisse abraçada e ela se acalma. Pensa, criança ama. Ama. Então, criança autista ama. Uhum. Criança desobedece? Desobedece. Então, criança autista desobedece. Meu filho pega o copo e quebra. O autismo pode tornar os comportamentos piores. Criança quebra copo? Quebra. Criança autista também vai quebrar copo. Acho que a linha de raciocínio, ela é por aí. Se criança ama, criança autista ama. Se criança desobedece, criança autista desobedece. Vai para aquela pergunta que a gente conversou mais cedo, que criança autista é criança. Então ela vai fazer tudo que é criança. Tudo que a criança faz. Talvez por conta de proximidade, costume, é muito comum que ela interaja mais e melhor ali com os pais, com os familiares, e as demonstrações de afeto sejam ali naquele círculo. Uhum. Mas eu vejo também demonstrações de afeto outras.
Por exemplo, nós imaginamos afeto sempre o abraço, o carinho, o toque físico. E eu conheci uma criança que a demonstração de afeto dela, ela não conversava com ninguém. Mas se ela parasse, sentasse do seu lado e começasse a falar as linhas de metrô e trem da cidade de São Paulo, era porque ela gostava de você. E era só isso que ela falava. Ela sentava do seu lado. Se ela não gostasse de você, ela não falava nada. Mas se ela gostasse de você, ela começava a falar linha amarela, vai de tal lugar a tal lugar. Linha esmeralda, que acho que é do trem da CPTM, lá em São Paulo, vai de tal lugar a tal lugar. E ela só falava isso. Perguntasse qual o seu nome, ela não dizia. Qual a sua cor favorita, ela não dizia. Mas se tu perguntasse qual as linhas de conexão com a linha vermelha, nossa, ela dava um sorrisão no rosto, ela começava a falar. É assim que ela demonstrava amor. E o que você acha que a gente pode falar para os pais que às vezes abrem mão às vezes de fazer o tratamento adequado por não querer aceitar que talvez o filho tenha esse diagnóstico de autista, e para os pais que às vezes quando ouvem essa notícia, eles querem tratar os seus filhos, vitimizar os seus filhos, ao invés de buscar um tratamento e aceitar aquilo e amar ele como ele é. Não é porque a criança é autista que eu tenho que deixar ela correr atrás do trem e ir voando para o sol. A criança autista precisa de limite, assim como toda criança. Eu nem super protejo, nem minimizo, nem justifico o autismo ou o TOD. O TOD também é um transtorno que as pessoas têm falado. Tem alguns profissionais que têm feito debates clínicos, até mesmo se o TOD existe de fato clinicamente ou não, mas não vou entrar nessa seara hoje. A questão é, se a criança tem ou não um transtorno que ela está desobedecendo, que ela está fazendo esse conjunto de coisas, ela precisa de limites, ela precisa ter limites ensinados. Ah, meu filho é autista, vou deixar a criança fazer o que quer? Poxa vida. Tá batendo no cachorro. É, porque é autista. Não, tu é adulto, não é não? Tu vai impedir ele de bater no cachorro. Mas como que eu impedo? Você vai impedir ele de bater no cachorro da mesma maneira que você impede qualquer criança de bater no cachorro. Da mesma maneira que você impede, diria eu, adulto, se eu chego na tua casa e bato no teu cachorro, o que você vai fazer comigo? Você não vai deixar eu bater no seu cachorro, não? Eu vou deixar a criança bater no cachorro por quê? E isso faz parte do tratamento do autismo. Quanto mais cedo eu ensino também, isso são habilidades para a vida. Eu preciso ter um adulto que saiba responsabilidades, que saiba limites, que saiba o que pode ou não fazer. Esse conjunto de coisas precisam ser ensinadas. E se eu justifico o autismo para tudo, eu estou criando uma criança que pode se tornar um adulto muito problemático. Inclusive nessa lacuna que a gente abriu sobre adultos, você acha que talvez o autismo em adultos está sendo descoberto tarde demais? Acho. Hoje menos, porque, como eu disse, temos mais profissionais. Mas tem um efeito que eu chamo de snowball, né? Que é o efeito bola de neve. Às vezes chega um adulto, meu casamento tá bagunçado, meu chefe tá quase me mandando embora, a vida não presta. E aí quando você vai ver, e ele chega com um diagnóstico talvez de depressão, de transtorno depressivo maior, transtorno depressivo específico, ansiedade generalizada, uma bola de diagnósticos, uma bola de medicamentos, um conjunto de coisas. E quando você analisa, o que ele tem é um transtorno do neurodesenvolvimento que não foi tratado. Ele pode ter o diagnóstico de autismo que não foi tratado e evoluiu para essa bola de neve de sintomas, igual uma bola de neve, ela vem descendo ali da montanha e vem descendo devagar, até ficar maior. E aí precisa de um profissional muito capacitado para conseguir identificar as nuances, saber as diferenças, dar o diagnóstico correto e, o mais importante, tratar, né? E para a gente fechar esse primeiro debate, se você pudesse deixar uma mensagem sobre o autismo para o Brasil, amigos, os pais que talvez vão assistir esse vídeo, o que você falaria? Não deixem o autismo roubar a infância dos seus filhos. As mãozinhas nos vidros sujos, elas vão acabar. Elas não vão voltar.
Estejam atentos à realidade, porque às vezes você fica tão preocupado no tratamento dos sintomas da criança e precisa estar, mas você fica tão inculcado com isso que tudo passa a ser autismo. O autismo, de repente, ele vai virando um ladrão silencioso. Ele vai roubando o convívio com o seu filho. Ele vai roubando a infância dessa criança. Ele pode estragar seu casamento, porque ele está te cansando, ele está te estressando. Ele pode afastar de outros familiares. E ele é um ladrão silencioso. Não permitir que o transtorno se torne esse ladrão silencioso. O TDAH está aumentando ou estamos diagnosticando melhor? O TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento, assim como o autismo. Claro que ele tem alterações genéticas em regiões diferentes. Pensemos que boa parte das alterações genéticas do TDAH estão nas regiões do córtex pré-frontal, que é responsável pelo controle dos impulsos, pela execução de tarefas. É muito fácil hoje em dia nós termos estilos de vida e problemas com estilo de vida, e estes problemas com estilo de vida simularem também sintomas do TDAH. Dormir mal, se alimentar mal, vício em tela, games, pornografia, esse conjunto de coisas que vão minando a inteligência e prejudicando a atenção, simula sintomas do TDAH. Eu tenho transtorno real, de verdade, de quem nasce com alteração genética, e eu tenho pessoas que estão com estilo de vida tão bagunçado que imita e simula sintomas do transtorno, e eu tenho também as duas coisas. Uma pessoa que tem as alterações genéticas do transtorno e que tem um estilo de vida completamente desregrado, completamente bagunçado. O Dr. Michael Beckley, que é uma das maiores referências em TDAH, fala que o TDAH é o transtorno do problema da realidade. Ele te tira da realidade. Você tem fenômenos de desrealização. Você sempre se atrasa para as coisas porque você não tem noção do tempo. A realidade do tempo é dispersa, é difusa. Tu se esbarra nos lugares, nos cantos, bate muito, tem roxos pelo corpo, nem sabe de onde aparece, pela desatenção. A noção de espaço e a noção de atenção também é fora da realidade, é difusa. O diagnóstico está aumentando, casos genéticos que, assim como o autismo, a multiplicação desses genes tem aumentado. É muito provável que daqui a alguns anos nós tenhamos uma possível redução dos casos de autismo, mas um aumento dos casos de TDAH. Mas, em contrapartida, nós temos esses problemas de hábitos, esses problemas de estilo de vida que simulam o transtorno. Sobre alguns mitos do TDAH, você acha que todo mundo que vive distraído e coloca essa desculpa no TDAH, o que você orienta a eles a fazerem? A gente tem que ser adulto, né, cara? Tem que ter responsabilidade pelas coisas. Eu fiz isso, mas desculpa, eu tenho TDAH. Não, pera lá. Você tem TDAH? Então tu vai tratar esse negócio. Eu te desculpo. Quantas vezes for necessário te desculpar? Desde que eu veja que você está tratando. Desde que eu veja que tem um movimento da sua parte, genuíno, querendo melhorar, querendo tratar os sintomas. Mas a síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, aí eu não concordo. Eu não concordo porque aí você pega os seus péssimos comportamentos, péssimos hábitos e os sintomas tratáveis do transtorno e lida como se fosse uma doença de estágio terminal, que não tivesse mais jeito, não tivesse mais nada a ser feito. Não, vida adulta, eu tenho um transtorno que me impõe responsabilidade, e a responsabilidade comigo mesmo, com aqueles que eu amo e com toda a sociedade é me tratar. E você acha que o TDAH tem a ver com falta de disciplina? Tem a ver, não na origem, mas nos problemas. Se você tem uma vida indisciplinada, piora o TDAH. Se você tem uma vida indisciplinada, inclusive você pode simular sintomas que são do TDAH, mesmo sem ter o que a gente chama de TDAH. Mas a disciplina é a ordem é remédio para desordem. É sempre o inverso. Como todo vício, o remédio é a virtude. Qual é o vício? Desordem. Qual é o remédio da desordem? A ordem, a disciplina. Eu trato meus pacientes com TDAH ensinando-os a ter mais disciplina, ter mais ordem na vida. Não é só medicação, não é só você ir no psiquiatra
pegar o medicamento tal e começar a tomar. A sua vida não vai mudar em um passe de mágica. Inclusive, eu vejo muita gente no Brasil. Eu não sei o número exato, mas se não me engano, são 3 vezes mais de medicação para desatenção produzida no Brasil do que de fato tem de diagnóstico e de necessidade. Então, eu tenho visto gente mais medicada e com estilo de vida cada vez pior. O medicamento não vai fazer um milagre na sua vida, uma panaceia, se você não mudar os seus estilos de vida e não fazer terapia. No meu caso, por exemplo, eu utilizo muito a terapia cognitivo-comportamental. Mas não vai mudar a sua vida se você tomar só a medicação. A ordem é remédio. A gente chama isso de medicina do estilo de vida, MEV. Ela tem alguns pilares. Ajustar o sono, ajustar a alimentação, fazer controle de tela, controle de vícios, redução do estresse, redução da ansiedade, atividade física mesmo. A terapia bem feita e, quando necessário, a medicação. Então, esse conjunto de coisas é o bastião de tratamento que nós temos hoje para o TDAH. E quais comportamentos que os pais costumam achar relativamente normal, porém é TDAH? Hoje em dia as crianças elas estão jogando muito, estão muito desatentas, estão falando mais rápido, estão tendo pontuações menores nos modelos de inteligência, por exemplo, o modelo CHC, que é o modelo de inteligência que nós utilizamos hoje, que explica bem a inteligência humana, e os pais têm achado isso completamente normal. Eu tô com meu irmão em casa, e meu irmão vai fazer 12 anos, e ele tá vendo fração na escola. Eu tenho um livro na minha biblioteca pessoal em casa, de fração para crianças de 6 anos. Parece que as pessoas elas estão menos inteligentes, ficando mais desatentas, naturalmente. E nós estamos cobrando menos das pessoas também. Nesse mesmo livro que ensina fração para crianças de 5 anos de idade, também ensina astronomia. Cara, tá lá dizendo sobre o sistema solar, tá lá falando sobre buraco de minhoca. Como você introduz o assunto buraco de minhoca para uma criança de 6 anos? Hoje, um menino de 15 anos no ensino médio, ele não vê isso direito. A desatenção é um problema, os níveis de inteligência são um problema, a retenção de memória é um problema. Para a gente fechar também esse quadro, existe uma solução definitiva ou a pessoa aprende a conviver? Ou seja, o TDAH tem cura? Tem tratamento. Vou falar como eu trato. MEV, como eu já disse, medicina do estilo de vida. Eu preciso que você melhore o sono. Eu tenho TDAH. Tenho TDAH tipo 3. Tanto desatento quanto hiperativo, que é o tipo misto, que é o tipo mais difícil de TDAH para lidar. Então eu não falo somente da perspectiva clínica de quem está tratando. Eu estou falando da perspectiva de alguém que está quase 30 anos vivendo com isso. Veja, MEV, como eu disse, medicina do estilo de vida. Sono bem regulado. Atividade física frequente. Eu faço jiu-jitsu, faço boxe, MMA de modo geral. Vou à academia. O exercício, ele precisa ser encarado da mesma maneira que você toma o remédio. O dia que eu não faço atividade física, eu estou deixando de tomar o remédio. O dia que eu me alimento mal, eu estou deixando de tomar o remédio. O dia que eu durmo mal, eu estou deixando de tomar o remédio. Tudo isso são medicações para o TDAH. E mudanças comportamentais. Por exemplo, na minha casa eu tenho um escritório. Eu entrei na minha casa, tu nunca vai me ver na cozinha, fazendo um arroz e mexendo no celular. Nunca, isso nunca vai acontecer. Tu nunca vai me ver sentado no sofá e mexendo no celular. Meu celular, eu entrei na minha casa, ele vai para a mesa do meu escritório, peguei, coloquei, nem tá aqui inclusive, coloquei na mesa do meu escritório, é ali que ele fica. Se eu quero mexer no meu celular, responder uma mensagem, fazer qualquer coisa, eu não pego o celular e vou pro banheiro, as pessoas não conseguem mais, pode dizer cagar nesse podcast? Uhum. As pessoas não conseguem mais cagar sem levar o celular. Meu irmão, que coisa absurda. Não, meu celular só fica em cima da mesa do meu escritório. Para mexer com ele, eu tenho que ir até a mesa, sentar, pegá-lo e aí eu vou mexer. É exatamente assim que eu faço. E duplas tarefas. Eu também evito fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, porque se eu tenho já o transtorno,
eu preciso evitar de fazer duplas funções, duplas coisas ao mesmo tempo. E isso eu estou dizendo de graça. E para quem está ouvindo, ganhou isso de graça. Isso é uma consulta. Faça exatamente cada uma das coisas que eu disse para fazer e tu verá a sua vida mudando e melhorando drasticamente. Se achar que precisa, você marca uma consulta, vem conversar comigo. Se você é profissional e acha que precisa aprender mais, marca uma aula, venha ser meu aluno também.